mais uma vez, estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, agradecendo sempre a oportunidade que nós podemos ter, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a todos aqueles que nos propiciam essa oportunidade tão assim boa, muito boa. Com certeza não tem nem adjetivo para poder expressá-la no momento. Gratidão a todos que estarão mais tarde vendo o nosso vídeo, estarão compartilhando, estarão também, não só aqui, mas também lá no canal do YouTube, Reflexo da Luz, tendo a oportunidade de ver com mais calma, de refletir, de poder deixar seu comentário, sua opinião, porque é assim que nós temos que fazer. Ler, ouvir, ver alguma coisa, pensar, estudar, pesquisar e concordar ou não, acrescentar ou retirar alguma coisa, porque cada um de nós tem um ponto de vista, tem a sua compreensão dentro daquilo que nós estamos aprendendo ou vendo, talvez assim, de uma perspectiva diferente, após estudar várias vezes o mesmo ponto, às vezes nós temos algumas percepções diferentes. Mas, de forma geral, a doutrina espírita nos traz já uma luz que nós não temos assim muito do que acrescentar. Somente às vezes nós não conseguimos compreender alguns pontos, mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo. Bom dia, acordou? Hoje é sexta-feira, emenda de feriado, meio feriado, porque está tudo funcionando, mas nós estamos aqui com a consequência do feriado, ou seja, praticamente quase que parados. Só quem está tendo trabalho é quem está na hora da praia. Um bom trabalho para todos, aproveitem bastante o trabalho de vocês e também o lazer de quem está tendo essa oportunidade. Bom dia, Vilma, bom dia, cachorradinha. Vamos então, continuando aqui. Livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. A questão agora é a 976. 976. Ver os espíritos. Está falando aqui ainda das penas e gozos futuros, dos castigos, né? Que nós sempre achamos, fui castigado. Ver os espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? Se os espíritos bons, quando eles observam e veem os que sofrem, se isso para eles não é uma causa, né? Que transformaria a sua felicidade, ou seja, os perturbaria. Qual a resposta? A resposta é a seguinte: isso não é uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes a mão. Essa é a sua ocupação e um gozo quando obtém êxito. Ou seja, o espírito, quando já tem a sua transformação moral, já está lá na categoria dos bons espíritos, para ele ajudar os outros a conquistarem o grau que ele conquistou, já é uma felicidade, já é um prazer. Então, o prazer do espírito que já está evoluído é sempre estar servindo. É o caminho deles. Então, ele não vai ficar triste vendo os espíritos sofredores, mas vai sentir assim na responsabilidade de ajudá-los a superar também seus males. Assim como ele fez, como ele teve ajuda, ele também agora está se propondo a ajudar aqueles que precisam. Continuando aqui, 976A. Concebe-se isso de parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão das dores e dos sofrimentos dos que lhes foram caros na terra não lhes perturba a felicidade? Se eles não vissem esses sofrimentos, vos seriam estranhos após a morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram as vossas aflições de outro ponto de vista, pois sabem que os vossos sofrimentos são úteis para o vosso adiantamento, desde que os suporteis com resignação. Eles se afligem
mais com a falta de coragem que vos atrasa, do que com os sofrimentos que sabem ser passageiros. Eles sabem que o sofrimento é passageiro, mesmo que seja para nós uma impressão de ser uma eternidade, durar muitos anos, uma vida inteira, seja o que for, mas o espírito que já evoluiu, que está fora da matéria, fazendo o seu papel de auxiliar aqueles que ainda sofrem, sabe que esse sofrimento é simplesmente uma alavanca para o impulso do progresso e que não é eterno. E ele já tem essa certeza, porque já passou por coisa semelhante. A questão 977. Os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima? Vamos repetir a pergunta. Os espíritos não podem ocultar-se, se esconder, né? Reciprocamente os pensamentos, ou seja, esconder o pensamento e todos os atos da vida sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima? Resposta: isso não pode ser de outra maneira, diz o bom senso. 977A. Ou seja, se não tem sintonia, eles vão ficar cada um no seu canto, até poder se entrosar, né? O necessitado, daquele que vai ajudar, os espíritos afins. Então, se ele se esconde, é porque ele ainda não está preparado para se arrepender e nem para receber auxílio. Continua a sua vida normal por aí, ou seja, sofrendo, até poder ter a real lucidez de que continuar fazendo o que fazer aqui na Terra, se for coisas que não são assim tão meritórias, com certeza vai adiar a sua felicidade e a sua evolução. Então ele precisa passar um tempo ali, sentir mesmo que está fazendo algo ou que fez algo que não foi tão legal, para poder ter coragem, né, de erguer a cabeça, pedir ajuda e seguir em frente. 977. Os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente. Já li agora. 977A. Essa revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas serão um castigo para o culpado? Olha, vamos voltar lá no 977, que eu li de uma forma assim que deu para gerar uma certa dúvida. É assim, os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos. Não é uma pergunta, ali já é uma afirmação. Os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, vírgula, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima, ou seja, não dá para esconder pensamento. Então retiro o comentário anterior, que eu li de uma forma mais rápida e não prestei atenção na pontuação, eu até estranhei, mas é o seguinte: os espíritos não podem ocultar os pensamentos uns dos outros. E tudo que ele fez está ali como livro aberto. E se isso não seria... ou seja, se o culpado está sempre na presença da vítima, então seria mais difícil? É claro que é difícil, porque você não vai ter como esconder. Você é o que você é. Fez o que você fez e vai estar ali transparente. Não dá para esconder pensamentos. Tem que ser verdadeiro, querendo ou não. Então não dá para esconder. Então o 977A, a consequência fala assim: essa revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas serão um castigo para o culpado maior do que se pensa. Ou seja, já é um castigo você estar ali e não poder esconder nada, né? Foi você? Foi eu mesmo, né? Estava sem querer, né? Maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado as suas culpas, seja como espírito, seja como homem, em novas existências corpóreas. Ou seja, enquanto não expiar a culpa dele, pelo que ele fez, ele vai estar sofrendo e não tem jeito. O espírito vai saber que precisa reparar esse erro. Mesmo que como homem encarnado, ele acha que não, tudo bem, mas no seu íntimo ele sabe que tem sim que expiar todas as faltas que cometeu. O comentário da questão 977 e 977A de Kardec diz o seguinte: quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto, o bem e o mal que tivemos feito,
que tivermos feito, serão igualmente conhecidos. Não tem jeito não. Em vão, aquele que fez o mal tentará escapar à visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado os seus erros. O homem de bem, pelo contrário, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra que a presença de suas vítimas. É por isso que ele sempre os evita. Que será dele quando, dissipado a ilusão das paixões, compreender o mal que praticou, vendo os seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada e sem poder subtrair-se à sua vista? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. Ou seja, por isso que as pessoas se evitam aqui na Terra quando já tem alguma coisa que foi feito, que fez, ou deixou de fazer, ou então algo como um favor que não fez, ou seja, alguma diferença. As pessoas, não me dou, eu não gosto, meu santo não bate com a daquela pessoa, é porque são espíritos devedores uns com os outros, com certeza. E vão ter que passar por isso, e quando voltar para o planeta espírito, para o plano espiritual, vão perceber que tiveram muitas oportunidades aqui na Terra que foram desprezadas, e vão ter que recomeçar esse processo de apaziguamento. Não é fácil não, mas temos que perceber esse momento. Nós temos uma certa sensação, uma intuição que nos diz: essa pessoa que você precisa se reconciliar. E tem aquela voz interior que nos chama sempre, só que a gente não escuta, a gente prefere levar a vida do nosso jeito, ou de qualquer jeito, mas perdoar? Eu perdoar? Não fiz nada? Eu que sou a vítima? E fica aquela pergunta: será mesmo que foi? Será que não temos lá no passadinho algo para pagar, né? Então temos que ter essa visão. Muito cuidado, muita cautela, muita observação, muita reflexão e procurar não perder as oportunidades de conviver, de perdoar e de seguir em frente. Mesmo que cada um vá para um lado, vá para o outro, mas não guarda mágoa nem rancor. Porque a vida é assim. Quanto mais coisas boas você guarda em seu coração, lá no futuro mais tranquilo você vai estar. E ao contrário também é verdadeiro. Quanto mais mágoa, quanto mais ressentimento, quanto mais medo, tudo isso, angústia, isso vai fazendo um acúmulo de energias negativas. Lá no futuro, já começando por agora, você vai ficar cada vez pior, cada vez mais chateado, cada vez mais doente, cada vez mais desequilibrado. Porque você vai estar acumulando sentimentos negativos no teu coração, no teu espírito. Questão 978. Vamos lá. A recordação das faltas que a alma tenha cometido, quando ainda imperfeita, não perturba a sua felicidade, mesmo depois que ela se depurou? É claro que não, porque ela resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse fim. É claro, gente, vamos imaginar uma escola. Você se formou, tirou seu diploma. Você vai ficar chateado quando você não conseguia fazer certas respostas, certos exercícios, como você estava ainda nos anos anteriores, quando você não tinha conseguido tirar o diploma? É claro que não, porque você estava em fase de aprendizado. Você tinha ali todo um conhecimento a ser adquirido e no caminho você foi tendo algumas dúvidas, foi errando alguma coisa, foi acertando outra e foi até chegar ao aprendizado. Então você não vai ter vergonha, depois de formado, dos seus erros do passado, inerentes, no caso, à sua formação, porque você estava em aprendizado. Da mesma forma, o espírito depurado, o espírito puro, não vai ter vergonha do seu passado, porque ele era um espírito que estava ainda em crescimento, em aprendizado, sujeito a errar, com certeza, mas ele tem certeza absoluta que cumpriu tudo o que precisava ser feito. Ele passou pelas provas, pelas expiações, ele conseguiu perdoar quem tinha que perdoar, esquecer as suas vaidades, os seus orgulhos e seguir em frente
com uma nova fase de espírito depurado, querendo sempre fazer o bem, ajudar o próximo. Então ele não vai ter vergonha do seu passado. Questão 978. 9. As provas que ainda terá de sofrer para terminar a sua purificação não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade? Para a alma que ainda permanece imaculada, sim. É por isso que ele não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando estiver inteiramente pura. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas, porque ainda tem de passar, nada tem de penoso. Tem que passar, vão passar, que vem as provas. Mas quando ela estiver um pouco mais elevada, ela não vai se preocupar tanto, sabe que vai ter que passar. Mas quando ela estiver ainda não tão elevada, ainda presa um pouquinho às vicissitudes, às dores, ao sofrimento, ela vai sentir um pouco mais e vai ficar com um pouquinho de medo, sim, pelas provas que virão. Somente a alma que já se elevou um pouco, que vai enfrentar tudo isso de uma forma mais tranquila. A riqueza, a pobreza, a miséria, quem já tem essa elevação vai passar de boa. Agora, quem não tem, vai sofrer muito, talvez reclame um pouquinho, talvez nem passe pela prova. A alma que chegou a um certo grau de pureza, goza da felicidade. Um sentimento de doce satisfação a envolve. Sente-se feliz com tudo o que vê e que a rodeia. O véu se eleva para ela, descobrindo os mistérios e as maravilhas da criação. E as perfeições divinas se mostram em todo o seu esplendor. Ou seja, aqui é o comentário de Kardec. Quando a alma chega a um certo grau de pureza, ela goza a felicidade. Ou seja, ela começa a ficar satisfeita, começa a perceber mais as coisas que passam por ela. Ou seja, começa a entender mais a criação, ela começa a se sentir assim mais feliz por estar ali participando de uma forma mais direta e contemplando também as coisas, né? A criação, ou seja, aquilo que ela não compreendia antes de chegar nesse estado de felicidade e de elevação. 980, o laço de simpatia que une os espíritos na mesma ordem é para eles um motivo de felicidade, ou seja, a simpatia que existe, que une os espíritos da mesma ordem, ou seja, puros, bons, né? Aquela classificação da escala espírita. É para eles um motivo de felicidade? A união dos espíritos que se simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não teme ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam, no mundo inteiramente espiritual, as famílias do mesmo sentimento. É nisso que consiste a felicidade espiritual, como em teu mundo os homens se agrupam em categorias e gozam de um certo prazer quando se reúnem. A afeição pura e sincera que provam a de que são objeto é um motivo de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Ah, que saudade do plano espiritual! Ah, que saudade! Muitos estarão pensando assim, né? Porque lá, quando se tem essa evoluçãozinha já um pouco melhorada, se unem para fazer o bem e não tem, como diz aqui, falsos amigos e nem hipócritas. É complicado, nós temos isso aqui bastante ainda na Terra. Olha só o comentário. O homem goza o homem goza as primícias dessa felicidade sobre a Terra, quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável e sem limites, porque ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornou indiferentes. Pois tudo é amor da natureza, o egoísmo é que o aniquila. O egoísmo é a chaga da humanidade. Quase acabando, 981. A diferença para o estado futuro do espírito entre aquele que temia a morte
e aquele que a via com indiferença e até mesmo com alegria? A diferença pode ser grande, entretanto, ela em geral se apaga ante as causas que produzem esse medo ou esse desejo. Quem a teme ou quem a deseja pode ser impulsionado por sentimentos muito diversos. E são esses sentimentos que vão influir no estado futuro do espírito. É evidente, por exemplo, que aquele que deseja a morte unicamente por ver na mesma o fim das tribulações, de certa maneira se queixa das provas que deve sofrer. Cada caso é um caso. 982. Para terminar o vídeo de hoje. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Olha, essa aqui vai deixar muito espírita chateado. Alô, espíritas! Atenção, espíritas! Olha só essa questão aqui, hein? Livro dos Espíritos. Olha só, vou mexer com um monte de gente e vou perder alguns amigos. Se perdeu porque não era amigo, como já disse o Chico Xavier. Se perdeu amizade porque não era amizade. Fala assim, ó. Se é necessário fazer profissão de fé no Espiritismo, ou seja, se é necessário se tornar espírita e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Olha só a resposta. Se assim fosse, todos os que não creem ou não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via pelo qual se conduz. Olha só que interessante aqui o comentário de Kardec. A crença no Espiritismo ajuda, sim, ajuda o homem a se melhorar ao lhe fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite considerarmos o que seremos um dia. Pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhes a felicidade futura. E é assim que contribui para a sua felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa atingi-la. Nossa, tem religiões milenares, desde o Antigo Egito, da Grécia, de Roma, muita religião, como a gente sempre fala. Espiritismo é uma ferramenta importantíssima para nos esclarecer, como diz aqui o comentário, nos mostra muitas coisas que vão fazer com que a gente se melhore, sem dúvida, mas, como diz aqui, não é ser espírita que vai fazer a pessoa ter uma vida futura melhor, e sim o bem que ele fizer, a forma que ele encarar a vida, se ele aprender a perdoar ou não, aprender a ser uma pessoa melhor, independente de religião, independente de suas escolhas. O importante é ser uma pessoa boa. O que é ser uma pessoa boa? A gente cai no postulado espírita. Amar a Deus como sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o ateu? O ateu não ama a Deus? Não como nós compreendemos, mas de certa forma, indiretamente, ele ama a natureza, ele ama os pássaros, ele ama o mar, ama as montanhas, ama o ar que respira. Então, indiretamente, ele também ama a Deus, né? E o próximo como a si mesmo, porque o ateu faz mais caridade do que se imagina. Quando o ateu tem ali já a sua mente, seu espírito já mais, como se diz, mais, não é evoluído, é mais com entendimento, quando está mais entendido da sua natureza, ele vai fazer o bem de uma forma natural. Então, não há religião nenhuma que vai fazer o homem chegar lá e falar assim, eu consigo ser feliz porque a religião fez isso por mim. Se eu não for tal religião, eu não consigo. Não. Qualquer religião que torne o homem melhor é uma boa religião. E aquele que não tem religião nenhuma, mas faz o bem,
e também está enquadrado naqueles que vão ter uma situação melhor na vida futura. Resumindo, a maior religião que existe no universo, ou a única que poderá, quem sabe, ser considerado como uma ferramenta imprescindível para que nós possamos evoluir e alcançar uma vida futura melhor, é a prática do bem, ou seja, o amor. Um grande abraço a todos, até a próxima oportunidade. Hoje nós demos uma aceleradinha para terminar esse item, e no próximo vídeo a gente vai voltar nas penas temporais, na questão 983. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Jesus.